palmas. E nas promessas de sua palavra que se cumprirão em minha vida. E nas promessas de sua palavra que se cumprirão em minha vida. Mesmo que haja lutas ou que venha passar por tribulações, nele confiarei, nele confiarei. Creio em Deus e nas promessas de sua palavra que se cumprirão em minha vida. Creio em Deus e nas promessas de sua palavra que se cumprirão em minha vida. Mesmo que haja lutas ou que venha passar por tribulações, nele confiarei, nele confiarei. Pois fiel é Deus pra fazer infinitamente mais, muito além do que podemos imaginar. Mesmo que haja lutas ou que venha passar por tribulações, nele confiarei, nele confiarei. Fiel é Deus pra fazer infinitamente mais, muito além do que podemos imaginar, muito além do que podemos imaginar, muito além do que podemos imaginar. Um lenço junto, tá bom? Tenho certeza que o Espírito Santo ele vai falar com você. A palavra de Deus é Espírito e é vida. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, da palavra de Deus. Atos, capítulo 12. Depois que você encontrar o capítulo 12, você procura também o versículo de número 5, que é a princípio onde nós vamos ler. E diz assim a palavra de Deus: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Hein? Eu vou ler mais uma vez, que é sobre esse assunto que nós vamos estar ministrando nessa noite. Eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai tratar com as nossas vidas. Diz assim a palavra de Deus: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Feche os teus olhos agora, mas o teu coração você não fecha não, você continua com ele aberto, porque nós precisamos do nosso coração aberto para nós expormos nossas vidas diante do Senhor. Deus amado, Pai poderoso, em nome de Jesus, em nome do teu Filho amado, Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te louvamos, Deus, porque nós sabemos que essa palavra, Senhor, não é uma palavra de um homem, mas é a palavra do Senhor.
E nós sabemos, Deus, que a partir do momento em que nós abrimos, Deus, esse livro chamado Bíblia, o Senhor, o Teu Espírito Santo, começa a falar conosco. Então, Deus, a minha oração nessa noite é para que o Teu Espírito Santo possa, Deus, continuar falando conosco. Desde o início do culto, o Senhor já tem ministrado as nossas vidas, Pai. Oh, Senhor, que não seja diferente, Deus, mas que o Senhor possa continuar, Deus, trabalhando em nós. Que o Senhor possa, Deus, continuar, Pai, nos estruturando. Que o Senhor possa continuar, Deus, oh, Pai Santo, abrindo nossas mentes, Deus, nossa visão para Ti, ó Deus, para que nós possamos, Deus, ao levantar as nossas mãos para Te adorar e dizer que Te rendemos glória, nós sabemos que nós estamos louvando muito mais do que as pessoas do mundo fazem. Nós estamos louvando ao Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra e tudo que neles há, e o Deus que nos fez, o qual nós somos eternamente gratos. Pai, em nome de Jesus, ministra, Senhor, aos nossos corações, às nossas vidas, Pai, porque nós queremos mais de Ti, queremos, Deus, ouvir, Deus, a Tua voz em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, amado. Irmãos, esse livro de Atos dos Apóstolos é um livro muito interessante, porque quando nós queremos saber a respeito da atitude ou das atitudes daqueles que seguiram a Jesus, daqueles que foram com Ele, daqueles que, pelo qual a igreja foi dada início, quando nós abrimos Atos dos Apóstolos, é como, por exemplo, se tivéssemos algo para construir. Mas como é que se vai construir alguma coisa se não tem uma referência, se não tem uma planta? Então, Atos dos Apóstolos, nós vamos chamar assim de uma planta, de um referencial para a vida de todo e de qualquer cristão. E quando nós falamos a respeito disso, querido, você pode procurar em Atos aqui, já comentamos sobre isso na terça-feira. O nome de alguns, talvez você pode não encontrar aqui em Atos. Você pode pensar assim, puxa, mas eu só vejo falar aqui em João, em Tiago, em Pedro e em alguns apenas. Mas e os outros? Os outros fugiram, os outros deixaram de ser cristãos de maneira nenhuma. Eles simplesmente se destacaram menos, mas assim como nós comentamos também a respeito do nosso corpo. Você talvez não se destaque tanto assim nas coisas que você faz, mas eu quero dizer para você, querido, você é importante para o reino de Deus. Assim como muitos aqui não se destacaram, querido, mas eles não deixaram de ser importantes, eles não deixaram de fazer o seu papel. Amém, amado? Assim como diz a palavra de Deus aqui, querido, Atos capítulo 12, a partir do primeiro versículo. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes, ele estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. Então aqui você percebe, amado, a respeito do início da igreja. Ou seja, os apóstolos, eles não tiveram facilidade para começar um trabalho. Eles iam pregar a palavra de Deus, querido, para as pessoas que não estavam interessadas em ouvir, para as pessoas que não queriam saber de Jesus. Aliás, pessoas que já tinham, como muitos dizem, sua própria religião, já tinham muitas vezes os seus deuses, como os Éfesos e tantos outros tinham a sua deusa, mas eles já tinham a sua crença. E qual é o desafio, querido, para o cristão nos dias de hoje? Mostrar, amado, que tudo que existe no mundo passa, e que somente aquilo que é de Deus permanece, e que somente a palavra de Deus é a verdade e é o suficiente, querido, para transformar as nossas vidas, para nos limpar, nos lavar. E o único meio que nós podemos ser aceitos por Deus é através da palavra dele. E quando nós deixamos ser limpos pela palavra, porque a Bíblia diz, o Senhor Jesus certa vez ele estava falando com os discípulos, quando ele foi lavar os pés dos discípulos, que se ele não lavasse os pés, eles não seriam limpos. E em certa passagem ele diz assim, que nós somos limpos pela palavra. Ou seja, a partir do momento que nós vamos tomando, nós vamos nos alimentando da palavra de Deus, o Senhor ele vai nos limpando. Amém, querido? Ele vai tirando toda a sujeira, tudo aquilo que não agrada a Ele, Ele vai tirando para que nós sejamos realmente a imagem e a semelhança de Deus. Então, eles tiveram dificuldade. E Herodes, qual é a intenção de Herodes? Herodes buscava o que muitas pessoas nos nossos dias fazem, não é muito diferente. Muitas pessoas em nossos dias buscam, na verdade, popularidade. Herodes ele também buscava popularidade com o povo. Pilatos também mostrou isso quando ele estava ali diante do Senhor Jesus, que ele buscava popularidade.
Ele buscava ser popular com César e com os outros, mas ele buscava popularidade, ele queria algo mais para ele. Mas a Bíblia nos diz, no livro do profeta Isaías, capítulo 42, verso de número 8, querido, que o Senhor Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém, nem com imagens, nem com esculturas, nem com homem algum, querido. Mas assim como nós cantamos nessa noite, todo louvor, toda honra, toda glória pertence ao Senhor nosso Deus. Se alguém, querido, tem que brilhar, é o nome do Senhor Jesus. Se alguém tem que ser levantado, querido, é o nome do Senhor Jesus. Amém? Porque Ele é grande. Os homens são de baixo, mas o Senhor, Ele é de cima. Amém, amado? Continua dizendo, querido, a palavra de Deus. Então Herodes, ele prendeu a Tiago, matou Tiago à espada, e Herodes viu que o povo gostou. O povo se alegrou. Ah, os cristãos estão se acabando, porque Herodes então está pondo os cristãos na cadeia, está matando os cristãos. É chegado o fim desses cristãos, desses chamados cristãos. E vendo, versículo de número 3, e vendo que isso agradava aos judeus, ele continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. Ou seja, ele viu que as pessoas gostaram daquilo que ele estava fazendo. Herodes era um ímpio, Herodes era um perverso, era um perseguidor da igreja, era um rei totalmente perverso. Jesus certa vez chamou Herodes de raposa. Né? Jesus usou essa expressão, mas é claro que tinha um sentido, um significado, né? Mas vamos lá, diz o versículo 4: e havendo então prendido, encerrou Pedro na prisão, e entregando ali a 4 quaternas de soldados. Ou seja, 4 quaternas, 4 mais 4 mais 4 e mais 4, 16 soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Herodes não estava preocupado simplesmente em matar os cristãos. Ele queria mostrar ao povo o que ele estava fazendo. Olha só o que eu estou fazendo com aqueles que seguem essa seita, como eles chamavam, dos nazarenos. Olha só o que aconteceu com Tiago. Olha só, prendi Pedro. Depois dos asmos, depois da celebração, nós vamos dar o fim também em Pedro. Quero dizer para você, amado, nós já teríamos tido um fim em nossas vidas se o Senhor Deus não tivesse uma promessa para nós. Certa vez Jesus teve uma palavrinha com Pedro. Jesus liberou uma palavra para Pedro. Isso fez com que ele tivesse que ter vida mais para frente, e foi o livramento de Pedro. Jesus disse assim a Pedro que enquanto ele era jovem, ele poderia ir para os lugares onde ele quisesse ir até mesmo. Mas no dia que ele fosse velho, ele seria levado para os lugares onde ele não gostaria de ir, ou com suas próprias pernas talvez não fosse. Ou seja, significa que Jesus disse que Pedro ficaria velho. Mas Pedro ainda não era velho. Mas assim como Tiago morreu, Pedro também estava na fila, estava no corredor da morte. Quando você acha que é o fim, amado, quando você olha para você mesmo, você fala assim: ah, tantos já caíram, 10.000 já caíram do meu lado, 1.000 à minha direita. Quero dizer para você, a palavra de Deus continua dizendo, põe uma vírgula e continua dizendo: mas tu não serás atingido. Sabe por quê, querido? Porque quando Deus tem uma palavra para nós, amado, 1.000 podem cair sim do nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas o Senhor, Ele tem algo ainda para fazer na nossa vida e através da nossa vida, do que nos sustenta, querido, aqui nesse mundo, onde também se mata, não simplesmente no sentido físico, mas principalmente no sentido espiritual, onde muitas vezes você vê cristão morto. O que é um cristão morto, querido? O que você faz com alguém que já morreu? Ele não, se chega o dedo perto do nariz dele assim, você vai perceber que tem um silêncio ali, você não vai perceber aquele calorzinho, né? Criança que é assim, né? Quando tem uma criança assim, você percebe que ela está apagadinha assim lá na cama, é rapidinho, você põe o dedinho assim perto do nariz, daqui a pouco você vai sentir o calorzinho, você fala: tá tudo bem. Parece que apagou, né? Você põe o dedinho assim perto do nariz e fala: tá tudo bem. E algumas coisas você percebe que a pessoa, quando ela morre, acontece com ela. Aquilo que ela gostava, você percebe que ela não vai querer mais. Aquilo que ela preferia fazer, você percebe que ela não vai ter mais sabor, prazer por aquilo.
A comida, querido, pode ser a comida mais gostosa que ela saboreava quando ela estava viva. Se você, por exemplo, apresentar um prato ali diante de um defunto, diante do morto, tenho certeza que ele não vai comer. Se ele resolver comer, é porque deu uma coisa errada. Defunto levantado lá e falou: eu gosto disso. Então, uma coisa, repreenda e fala: rapaz, você está morto, em nome de Jesus, volta aí para o seu caixão. Tem uma coisa errada com ele. A não ser que você tenha orado para ele ressuscitar, né? Aí é uma outra história. Mas amado, ou seja, a Bíblia diz, amado, aquilo que traz prazer em nossas vidas, é aquilo que traz prazer em Deus. Quando Deus ele sente prazer quando Ele olha para nós. Quando você olha para um irmão, você olha assim, você vê que os prazeres dele já se foram, ele está meio morto. Quando você percebe que não tem prazer mais de louvar, é um perigo. Quando você percebe que não tem prazer mais de ler a Bíblia, de meditar na Bíblia, nossa, quando a pessoa ela não gosta de ler a Bíblia, irmão, tenho certeza que ela não vai gostar de ler mais nada. Porque a palavra de Deus, amado, quando você mais lê, mais o Senhor fala contigo. É impossível alguém não gostar de ouvir a voz de Deus. Até os ímpios, irmãos. Às vezes a gente está no trabalho, a pessoa chega assim e fala assim: tira uma palavra para mim. Eu não gosto muito dessas coisas. Não, né, jogo rifa, né? É bingo, né? Tira um número. Eu não gosto muito dessas coisas. Mas a pessoa fala assim: tira uma palavra para mim, e vai lá, tem a Bíblia, né, na gaveta, tem lá na mesa. Então a pessoa vai lá e lê a Bíblia e fala assim: irmão, a pessoa nem é de Deus. Hoje eu estava conversando com alguém, falando de Jesus, a pessoa disse assim para mim: mas eu não tenho uma Bíblia. Sabe aquela Bíbliazinha de Gideão, aquela pequenininha? Eu falei: espera um pouquinho só, que a gente já volta a conversar. Eu tinha uma na bolsa, pequena na bolsa, dei para ele e falou assim: é minha? Eu falei assim: é sua. E ele falou assim: então, obrigado. Eu falei: então tá bom, você vai. Ele: não, vou ler, vou. Sabe, e a gente continuou conversando ali. Irmãos, mas até o ímpio, muitas vezes, ele gosta daquilo que é de Deus, porque quando Deus ele começa a ministrar as nossas vidas, amado, o Senhor ele é maravilhoso, querido. Ruim é o homem, a natureza pecaminosa do homem, mas a palavra de Deus diz que toda boa dádiva vem do Pai das luzes, vem do Senhor, e o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, amado. E não, algumas pessoas, às vezes, elas não demonstram reação nenhuma diante do Senhor. É um problema. É um problema. Você começa a perceber algumas coisas na tua vida. Você continua lendo a Bíblia. Você chega na tua casa, você continua ouvindo louvores a Deus. Você continua lá assistindo uns filmes de histórias bíblicas, de passagens bíblicas. Quando você vai ligar o rádio, você não liga na Jovem Pan, não, né? Nas rádios do mundo aí, não, né? Tuf, tuf, tuf. Você liga nas rádios de Jesus, né? Liga lá, eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar mais ainda a tua vida, porque a Bíblia diz que Deus ele habita no meio dos louvores. Onde tem algo de Deus, lá Deus se manifesta, amém, querido? Através daquilo que é de Deus, você atrai a presença dele para você e para aquele ambiente também. Então, querido, a palavra de Deus diz que Herodes ele prendeu Pedro para adquirir também popularidade. Ele também queria matar Pedro, fazer a mesma coisa que ele fez com Tiago. E aí é que mostra que Deus ele trata conosco de maneira diferenciada. Deus ele faz a obra na vida do teu irmão de uma maneira, mas na tua talvez ele faça de outra maneira. Mas ele estava passando pela mesma situação que eu não sei. Mas a receita de Deus, a receita dos homens, irmãos, você quer fazer um bolo? Ai, que bolo gostoso, que receita que é? Eu pego lá a receita para você, você vai fazer. Se você não atrapalhar com nenhum ingrediente da receita, nem com tempo nenhum, vai dar certinho. Lá aquilo que você vai fazer, a refeição, o alimento. Mas a receita de Deus era totalmente diferente para cada pessoa. A obra é a mesma. Pode ver quantos pastores tem por aí, vamos olhar por esse lado. A obra de Deus é a mesma, mas o trazer de Deus é o tratamento de Deus é outro, o trabalhar de Deus trabalha de maneira diferente. E é assim também no ministério de louvor, em todos os ministérios da igreja, Deus ele trata, Deus ele trabalha de maneira diferenciada. Então Pedro, querido, ele estava sendo guardado, humanamente falando, Pedro estava sendo muito bem guardado. Aquele versículo que nós lemos, Pedro, pois, ele era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Você sabe o que nos sustenta, não? É que existem pessoas que estão orando e intercedendo pelas nossas vidas. O que sustenta as nossas vidas, irmãos, não é o fato de alguém querer ser bom, não é o fato. Nós vamos assistir um filme aqui no domingo, como eu comentei com os irmãos.
Firme a jornada, vamos passar aqui no domingo. Você vai ver que o que sustenta, amado, não é o fato de a pessoa simplesmente querer ser bom, pessoa ser boa. Não é esse fato. Não é o fato de a pessoa querer simplesmente obedecer às leis dos homens. Não é isso que nos sustenta, amado. O fato de nós abrirmos a geladeira, de ter algo ou não, não é isso que sustenta as nossas vidas. Nós somos sustentados único e exclusivamente por Deus. Nós somos, irmãos, totalmente, 100% dependentes dEle. Totalmente dependente dEle. Você não depende simplesmente do teu pai e da tua mãe, querido. Você depende de Deus. Você não depende simplesmente da tua esposa, do teu marido, dos teus amigos. Você depende de Deus. Nós dependemos do Senhor e nós nos alegramos por isso. Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas que estão do nosso lado, querido, muitas vezes nós sentimos até mesmo assim um desapego. Nós percebemos, querido, que porque nós temos nossos afazeres, é claro. Então quando você confia em alguém, você imagina que aquela pessoa ela vai estar com você em todo o tempo. Você percebe que não, porque a pessoa ela vai se desviar, sabe por quê? Para ela viver a vida dela também. Mas eu quero dizer para você que o Deus que nos chamou, Ele não nos chamou para estar de vez em quando, às vezes conosco, mas chamou para estar em todo o tempo conosco. Ele diz assim, que quando nós obedecemos a palavra dEle, Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se você está com o Senhor, Ele também está contigo. Se você invoca o Senhor, os ouvidos dEle se inclinam, querido, para ouvir o teu louvor, a tua oração e o teu clamor. E Pedro ele estava lá na cadeia, Pedro estava preso como qualquer um aparentemente. A diferença é o Deus que Pedro tinha, assim como a diferença é o Deus que nós temos. É o Deus que um dia nós entregamos a nossa vida para Ele. É o Deus que no dia do batismo nós declaramos, falamos: Senhor, nós queremos ser fiéis ao Senhor todos os dias da nossa vida, até que o Senhor volte. É esse Deus, amado, esse Deus fiel, esse Deus maravilhoso. Então Pedro estava lá, os seus amigos, aqueles que andavam com Jesus, não estavam lá. Pedro ele estava sozinho. E sabe qual o sentimento assim que bate quando a pessoa ela está sozinha, mas ela tem amigos? Puxa, os meus amigos, onde é que eles foram, hein? Paulo certa vez reclamou disso, numa audiência que ele foi, e ele disse: olha, não foi ninguém, eu estava lá só. Tratamento de Deus. Quantas vezes você já se sentiu só, amado? Quantas lutas da tua vida, quantas batalhas da tua vida você travando, você se sentiu só. Você falou: meu Deus, sozinho aqui, Senhor. Você pensava que você estava sozinho, mas os olhos de Deus, eles não viraram para outro lugar, mas a palavra de Deus diz que os olhos dele passeiam sobre toda a terra, ele contempla todos os moradores, porém ele tem prazer naqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ele está falando de mim, ele está falando de você. E Pedro ele estava aqui, longe de seus amigos. Talvez tantas coisas poderiam passar pela cabeça, pela mente de Pedro. Puxa, vi Jesus fazer tantas coisas. O Jesus o qual eu estava pregando, e ele estava lá não por uma causa dele, mas ele estava por uma causa de Cristo. Ele estava passando o que ele estava passando, querido, por causa do Evangelho, por causa do nome de Jesus. E talvez você passe o que você passe por você ser um cristão, por você ser chamado alguém filho de Deus, e isso incomoda o mundo, isso incomoda as trevas, e a luz sempre vai incomodar as trevas, elas têm que incomodar as trevas. E Pedro estava lá por causa do Evangelho, por causa da palavra. Porque um dia Pedro e João foram levados diante das autoridades, por várias vezes aconteceu isso, e eles disseram assim: importa a nós obedecer a Deus do que aos homens. E eles não deixaram de falar. E eles continuaram ali insistindo nessa obra, até que Pedro se viu lá naquela prisão, diante daquele monte de soldados. E por que tantos soldados assim? Uma cadeia chaveada ali, trancada, já não bastava. Por que tantos soldados assim? No máximo alguém lá na porta. Mas Satanás sabe o perigo que o cristão representa para o reino dele. Então ele guarda bem guardado aos olhos dele. E pôs 16 soldados para prender. É como quando foram prender Jesus, por exemplo. Foi a multidão para prender Jesus. Era um homem só, pacífico. Foi a multidão para prender Jesus. Mas ele era o Todo-Poderoso. E aí, querido, Pedro estava lá, naquela prisão. E quando Herodes ele estava para fazer, então, comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro então dormindo. E 2 soldados ali ligados a ele, com 2 cadeias ali, Pedro algemado, e os guardas diante dele, a porta guardavam também na prisão. E Pedro estava ali, humanamente falando,
impotente, como muitas vezes nós nos sentimos, incapazes, quando muitas vezes nós nos sentimos assim também, quando nós olhamos pessoas que aparentemente são superiores a nós. E Pedro estava ali, e a vontade de Herodes aparentemente estava sendo feita. Bom, Pedro já havia visto Jesus andar sobre as águas. Pedro já havia visto, querido, ali Jesus sendo transfigurado. Aí ele apareceu junto com Moisés e com Elias também. E ele viu aquilo que aconteceria no futuro. Pedro, querido, viu Jesus transformar água em vinho. Pedro viu Jesus multiplicar os peixes e também os pães, e por 2 vezes. Pedro viu mais algumas coisas. Viu o filho da viúva de Naim. Naim é uma cidade, tá bom? Não é uma pessoa, Naim é uma cidade. Pedro viu o filho da viúva de Naim ser ressuscitado. Viu também a filha de Jairo ressuscitar. Viu também Jesus chamar Lázaro para fora. Mas ele estava na cadeia. Talvez você olhe para a Bíblia e você fala assim: meu Deus, eu já vi tantas coisas Jesus fazer. Olha a minha situação, totalmente impotente, sem saber o que fazer, sem saber até mesmo para onde olhar ou o que buscar. Deixa eu lembrar vocês de uma coisa: você tem para onde olhar, e você tem alguém para buscar. Mas para onde eu vou olhar? O salmista diz assim: eleva os meus olhos para os montes. Salmo de número 91. De onde me virá o socorro? Quando você perguntar assim, querido, o Espírito Santo ele vai responder no teu coração que o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você tem para onde olhar, e você tem em quem você acreditar. Jesus diz: creia em Deus e creia também em mim. Creia na palavra. E Pedro estava ali. Mas quando Pedro estava ali, querido, e a igreja estava orando, a palavra de Deus diz, no versículo de número 7, e eis que veio sobre aquele lugar o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz naquele lugar. Aquela prisão que estava escura, ela ficou totalmente clara, foi pela presença daquele anjo naquele lugar. O anjo não foi lá para contemplar Pedro e dizer assim para Pedro: poxa vida, hein, Pedro, você foi fiel a Jesus, mas rapaz, o que você está fazendo aí agora? O que nós vamos fazer? Quero falar uma coisa para você, irmãos. Quando o Senhor ele se manifesta para dar a vitória. E o anjo, querido, ele se colocou naquele lugar. A palavra do Senhor diz que ele tocou em Pedro, tocando do lado de Pedro, despertou Pedro. E o anjo disse assim para Pedro: Pedro, levanta depressa. Mas como é que o homem vai levantar, irmãos? O homem estava algemado. E o barulho, os soldados, o homem estava algemado. Mas a palavra de Deus diz que ele se despertou, ele acordou. A Bíblia diz também que ele levantou, e a partir do momento que ele creu, querido, e ele começou a se levantar, as algemas caíram das suas mãos. Você vai assistir isso no filme que nós vamos passar, de Atos dos Apóstolos, né? Pedro e Paulo, se não me engano, esse filme, Pedro e Paulo, nós vamos passar, você vai ver exatamente essa cena. E ele creu, querido, ele olhando ali, e olha que ele resolveu sair junto com o anjo. Ele foi passando pelos soldados. Interessante, você sabe o que é? Os soldados nem se manifestaram. Creio que Jesus deve ter colocado um som tão pesado naqueles soldados. Dorme, meu filho, dorme, porque tem coisa mais importante para fazer. Vai dormindo. E querido, e Pedro foi saindo daquela prisão, e disse o anjo: cinge e ata as tuas sandálias, amarra ali as tuas sandálias. E ele fez assim como o anjo disse, e lança as tuas costas a tua capa, que era a identidade dele também, e segue-me. E ele começou a seguir o anjo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Isso aqui, como diz o apóstolo Paulo, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Quando Deus tem mandado você fazer alguma coisa que é totalmente ao contrário daquilo que você acreditava, e que você sabe que, humanamente falando, é algo louco assim mesmo aos olhos dos homens, mas Deus mandou você fazer, o que você faz? Você obedece à voz de Deus, ou você
dar um crédito ainda para aquela natureza humana, você diz assim, não, acho que é coisa da minha cabeça. Você sabe quem controla, quem é que tem que controlar tua mente? Deus, o Espírito Santo. Quando os nossos pensamentos, como diz Colossenses, nossos pensamentos, eles estão no alto, o Senhor, Ele controla a nossa mente, Ele controla as nossas vidas, e o nosso coração tem que ser controlado por Ele. Então, querido, Pedro não pensou duas vezes, mas ele foi ali com o anjo, e ele saindo, a palavra do Senhor diz que ele não sabia que era real, ele imaginou que, bom, talvez ele estivesse sonhando, ou algo parecido, e sendo feito ali pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão, ou seja, é uma miragem. É bom demais para ser verdade. Sabe aquelas pessoas que quando Deus abençoa a vida delas, elas falam assim, é verdade, é? Sabe, irmãos, aquele impacto, você está falando sério? Mas é isso mesmo? Você está brincando comigo? A pessoa fala assim, não, é sério. Ele cuidava, será que uma visão? Porque Deus também fala a respeito de visões, a respeito de sonhos. Deus também se manifesta dessa maneira. Mas quando eles passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram ali à porta de ferro, que dá ali para a cidade, a qual ela se abriu por si mesma. Ou seja, o anjo foi passando e a porta ela foi se abrindo. O anjo não precisou pegar a chave do guarda, essa chave deixou abrir. Irmãos, Deus ele não pede licença, Ele vai fazendo e faz a obra, Ele faz o que Ele tem que fazer. Ele só pede para que nós venhamos a crer, amado. É isso que o Senhor pede para nós. E a qual se abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Você pensa assim, puxa, mas quer dizer que o anjo deixou Pedro? O anjo fez o que Pedro não podia fazer. O anjo fez o que não estava ao alcance do homem. E aquilo que quando você olha está ao teu alcance, querido, o Senhor ele toma nas mãos dele. O Senhor diz, essa causa é minha. Essa causa você não tem que lutar, mas essa causa você tem que somente orar. Orar e crer, porque essa causa é minha. Assim como nós cantamos, creia em Deus e nas promessas de tua palavra. O que o Senhor pede para nós é que nós venhamos a crer nele e nas promessas de tua palavra. E querido Pedro, ele foi andando, mas então sem os soldados vigiando. Ele foi andando, mas aí sem algemas até mesmo. Ele foi andando e foi caminhando, e quando ele chegou, ele bateu lá na porta de uma determinada casa, onde ele sabia que os irmãos estavam lá, mas os irmãos eles estavam orando. E olha que interessante, uma menina foi atender, puxa, alguém batendo, deve ser uma perseguição. Normalmente nessa época, alguém perseguindo os cristãos. A menina foi lá, ele olhou, puxa, Pedro fechou a porta de novo. E ela voltou dizendo, puxa, Pedro está lá fora. E eles disseram, não, você está delirando. Não, mas Pedro está lá. Ele falou assim, toma juízo. Sabe, irmãos, eles disseram, não, Pedro está preso. Ela disse, não, Pedro está lá fora, está batendo na porta. Sabe, às vezes a bênção, o milagre está batendo na porta, a pessoa fala assim, não é não, está um caos. Ah, tua porta se abriu. Não, eu olhei para ela, logo que Deus estava fechada. Ah, era impossível aos olhos dos homens até ontem. Não, mas Deus ele deu um jeito. Você fala, mas não pode ser. Irmãos, ou nós cremos ou nós não cremos. Ou nós somos de Deus e cremos nas loucuras que para o mundo é e que é a palavra de Deus, ou nós ainda não nascemos de novo. Ou nós ainda não nascemos da água do Espírito, porque a partir do momento que nós nascemos de novo, nós começamos a deixar que o Espírito Santo ele venha nos gerar, nós começamos a acreditar em novas coisas, querido, não naquilo que é natural aos olhos dos homens, mas naquilo que é sobrenatural, naquilo que Deus falou para nós que Ele iria fazer e que Ele iria concretizar em nossas vidas. E Pedro batendo ali, então eles foram e abriram a porta e Pedro pôde entrar. Mas sabe o que é interessante? É que eles estavam orando nesse propósito, mas não creram quando o que tinha que acontecer aconteceu. Aquelas orações que nós fazemos que dá a impressão que nós oramos por empolgação. Ah, a igreja está orando, eu vou orar também, deixa eu ver uma causa aqui. Ah, vou orar por isso aqui mesmo. E a pessoa ela começa a orar, ela começa a entregar a oração, a se expor diante do Senhor.
Mas às vezes ela não está assim lá no íntimo crendo. Ela está orando porque já virou hábito. De tanto estar buscando a respeito do mesmo assunto, ela virou hábito. Vou orar de novo por isso. Mas será que quando nós colocamos o desejo do nosso coração de buscar a Deus, nós cremos realmente que, assim como diz a palavra em Hebreus, que Ele é galardoador, abençoador, presenteador de todos aqueles que o buscam? Porque a Bíblia diz que é necessário que aqueles que se aproximam dEle creiam que Ele existe. E como diz Efésios 3:20, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. O fazer o normal, o natural, amado, nós fazemos. O Senhor nos capacitou de inteligência, temos algumas habilidades, porque o Senhor permitiu que nós tivéssemos. O que é natural e simples, nós humanamente fazemos, amado. Mas Deus, Ele quer fazer mais em nós. O Senhor, Ele quer fazer mais em nós. E talvez lá no teu momento ainda, querido, de prisão, feche os teus olhos aí no teu lugar. Talvez lá no teu momento ainda de cárcere, daquele momento que você se sente impossibilitado, solitário, talvez você esteja pensando assim: eu acho que Jesus dessa vez Ele me abandonou. Eu acho que dessa vez o plano de Deus Ele vai falhar ao meu respeito. Talvez você esteja pensando assim: eu imaginei que fosse diferente, mas aquilo que eu acreditei não vai acontecer, porque, sei lá, de repente pode ter sido coisa da minha mente. A palavra de Deus não é fruto do acaso, mas é uma carta de Deus inspirada pelo Espírito Santo, escrita aos homens que creem nele. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Feche os teus olhos, amado. Se coloque de pé, feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Nós vamos orar nessa noite contra tudo aquilo que até ontem você via como impossibilidade, seja na área da saúde, seja na área conjugal, seja na área ministerial, seja nos negócios, seja, querido, na justiça. Nós vamos orar a Deus, a esse mesmo Deus de Pedro, ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, esse mesmo Deus, esse Deus poderoso. E nós cremos, querido, que o Senhor Ele vai mandar a providência, e nós cremos que as portas também elas podem e elas vão se abrir em nome de Jesus. Oh Deus amado, Senhor Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, em nome do Teu Filho amado, Pai, nós apresentamos nossas vidas diante do Senhor, porque nós cremos, Deus, que o Senhor Ele não mudou. A Tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre o mesmo Deus. O Senhor não muda, Pai. O que muda são os homens. O que muda, Senhor, é a fé dos homens. Muitas vezes se torna fraca, mas eu te peço, Deus, nessa noite, em nome de Jesus, oh Senhor, com os teus olhos atentos, Senhor, para este lugar. E nós sabemos, Senhor, que os teus ouvidos estão inclinados, Senhor, para a vida, Senhor, desse povo, porque crê no teu nome, porque crê na tua palavra e crê na tua providência. Pai Santo, Pai Poderoso, nós oramos a Ti, Senhor, pela vida dos teus filhos, Pai. Eu não sei, Senhor, o que os teus filhos exatamente têm passado, mas, Senhor, se há alguma causa na justiça, Senhor, oh Deus, eu te peço pelo poder que há no nome de Jesus, que o Senhor possa, Deus, estar entrando com providência, Senhor, mexendo, Senhor, lá naqueles papéis, Senhor, oh Pai, em nome de Jesus, tocando, Senhor, no coração dos homens, para que haja, Senhor, liberação, para que os teus filhos, Senhor, sejam abençoados, porque a tua palavra diz que o Senhor inclina o coração do rei para onde o Senhor quer, e o Senhor tem o domínio e o controle de todas as coisas. Então nós oramos a Ti, Senhor amado, Pai querido. Oh Pai Santo, os teus filhos que têm necessitado de saúde, Senhor, não saúde para gozar uma vida no mundo, não saúde, Senhor, para viver uma vida ímpia, mas uma vida na Tua presença, Pai. Oh Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor, Deus, possa estar, Senhor, curando, que o Senhor nessa noite, Deus, possa estar sarando,
Oh, que o calor, Senhor, do Teu Espírito, Senhor, possa estar, Pai, oh, Senhor, passando, tocando, Senhor, nessas vidas, Pai, para que a cura, Senhor, do Senhor possa, Senhor, se manifestar, Pai, na vida dos Teus filhos, porque creem no Teu nome, porque creem na Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, do alto da cabeça, Senhor, na planta dos pés, nós declaramos, Senhor, a Tua cura, Senhor. Nós declaramos, Senhor, a libertação, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Oh, Pai, os Teus filhos, Pai, que têm tido, oh, Pai, tantos negócios, Pai, seja, Senhor, familiar, seja, Senhor, a respeito da conversão. Pai Santo, nós sabemos que a salvação é para nós e para nossa casa também, é promessa do Senhor para as nossas vidas. Embora, Deus, muitas vezes nós erramos e plantamos o vento, e por isso muitas vezes a tempestade ela bate na nossa porta, mas a Tua palavra diz que o Senhor é um Deus de misericórdia, e nós, Deus, oramos a Ti, Deus, pedindo para que essa misericórdia, como está relatado em Lamentações, essa misericórdia que renova, Senhor, a cada manhã, possa, Senhor, se renovar e possa, Deus, atingir e alcançar, Senhor, a vida dos Teus filhos. Toca, Senhor, em cada membro, Senhor, da família, Pai, em nome de Jesus, através desses Teus filhos que estão aqui representando, Pai, eles essa noite. Oh, Pai Santo, o Senhor melhor do que ninguém, Senhor, conhece toda e qualquer necessidade, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós oramos a Ti, Senhor. Nós apresentamos, Pai, nossas vidas diante do Senhor, e nós declaramos, Senhor, que nós cremos em Ti, sim, Senhor, e nas promessas de Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, é fiel, porque a Tua palavra, Senhor, é verdadeira, e a Tua palavra, Senhor, ela tem por tendência a cumprir em nossas vidas a partir do momento que nós dizemos, a partir do momento que nós declaramos, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio em Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Senhor, nós queremos em Ti, Senhor. Aleluia, Jesus, e nas promessas, de Sua palavra, que se cumprirão em minha vida. Oh, creio em Deus, Creio em Deus e nas promessas de Sua palavra, que se cumprirão em minha vida. mesmo que haja lutas, Mesmo que haja luta, o que venha passar por tribulação, nele confiarei, nele confiarei. nas promessas, E nas promessas de Sua palavra, que se cumprirão em minha vida. oh, Senhor, eu creio em Ti, Senhor. Mesmo que haja luta, o que venha passar por tribulação, Sim, Senhor, confiarei. nele confiarei, nele confiarei. Pois fiel é Deus pra fazer infinitamente mais, muito além do que podemos imaginar. Mesmo que haja luta, o que venha passar por tribulações, nele confiarei, nele confiarei. Pois fiel é Deus pra fazer infinitamente mais, muito além do que podemos imaginar, muito além do que podemos imaginar, muito além do que podemos imaginar. Jesus. Aleluia, Jesus. Até que ponto você tem crido no Senhor? Até que ponto você tem acreditado que a palavra de Deus possa se tornar real na tua vida? Não coloque limites em Deus, querido. Deus não tem limites. Para Deus não tem fronteira. Para Deus não tem porta fechada. Para Deus não tem homem do mal. Mas o que impera
É o poder de Deus quando nós cremos, amém, querido? É a manifestação de Deus em nossas vidas. Oh, Pai Santo, nós somos Teus, Senhor, e é em Ti que nós cremos. Cremos no Teu poder, Senhor, cremos na Tua palavra. Oh, Senhor, faz cumprir, Deus, a Tua palavra, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos. Entra com providência, Senhor. Entra com providência, recebendo, Deus, o louvor do Teu povo, Senhor. Declarando, Deus, essa fé em Ti. Nós não cremos, Senhor, em homens, não cremos, Senhor, em imagens, não cremos, Senhor, oh, Pai, naquilo que é aqui da terra, Senhor, mas nós cremos em Ti e na Tua palavra, porque tem nos transformado e tem sido real em nossas vidas. Oh, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, amado. Glória a Deus. Graças a Deus. Ouvi, ó Deus, o meu clamor, atende
sua palavra, que se cumprirão em minha vida. Creio em Deus e nas promessas de sua palavra, que se cumprirão em minha vida. Mesmo que haja lutas, ou que venha passar por tribulações, nele confiarei, pois fiel é Deus pra fazer infinitamente mais, muito além do que podemos imaginar. Mesmo que haja lutas, ou que venha passar por tribulações, nele confiarei, nele confiarei. Pois fiel é Deus pra fazer infinitamente mais, muito além do que podemos imaginar, muito além do que podemos imaginar, muito além do que podemos imaginar. As cenas do Apocalipse são terríveis, são aterradoras, nos causam tanto medo que fechamos os nossos olhos para elas, a ponto de nem querermos ler o tal livro. Acalentamos nossos sentimentos com a ideia de que aqueles terríveis tormentos não são para nós, que eles foram feitos para dias muito distantes, e por isso podemos ficar sossegados que estamos salvos e seguros em nossos casulos de seda. Mas será isso verdade? As cenas do Apocalipse não são para nós? A Bíblia nos aponta que sim. A nossa geração passará pelas cenas do Apocalipse. Como sabemos disso? É simples. Ouça o que Jesus disse sobre a parábola da figueira. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando verdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Quem você acha que é a figueira? É uma árvore comum? Não. A figueira é o Estado de Israel, que foi restabelecido em 1948 e aí começou a florescer. A partir de 1948, começa-se a contar uma geração. A geração que vai passar pelo arrebatamento da igreja e pela grande tribulação. Uma geração na Bíblia é de 70 anos. Mas há casos em que uma pessoa vive até 116 anos ou mais. Então, fazendo as contas, o arrebatamento e o início da grande tribulação estariam entre 2018 e 2064. Vejamos os seguintes cálculos. Pela idade mínima da vida de uma pessoa, que são 70 anos, o arrebatamento e o início da grande tribulação se darão por volta de 2018.
Pela idade máxima da vida de uma pessoa, que são 116 anos, o arrebatamento e o início da grande tribulação se darão por volta de 2064. Pela média entre as duas idades, 70 e 116 anos, que são 93 anos, o arrebatamento e o início da grande tribulação se darão por volta do ano 2041. Veja bem, amigos, que Jesus permitiu que soubéssemos a época, mas não o dia e hora desses acontecimentos. Vejamos o que Jesus nos diz. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Seems to have taken place at the same time all over the world, just about 25 minutes ago. Suddenly and without warrants of these disappearances have not been declared war on the planet, and some feel it to be a spectacular judgment of God. The United Nations is in a special emergency session. Mas convém que fiquemos de sobreaviso e estejamos preparados para que aquele dia não nos pegue de surpresa como um ladrão. Como disse Jesus, portanto vigiai, porque não sabeis o dia que vem o Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Não devemos ficar como nos dias de Noé, comendo, bebendo, casando e dando-nos em casamento, e despreocupados com a vinda do Senhor, para que aquele dia não nos apanhe de surpresa. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. As cenas do Apocalipse nos levam ao inevitável confronto com o Anticristo. Esse confronto está muito mais perto de acontecer do que alguém possa imaginar. Mas quem é esse Anticristo? De onde o Anticristo virá? O que a Bíblia nos fala sobre ele? Primeiro, a Bíblia nos diz que o Anticristo nega que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus e nosso Salvador. O Anticristo nega tanto o Deus Pai como o Deus Filho. Quem é hoje que nega que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus é o nosso Salvador? Se você for procurar na maçonaria, você vai encontrar a resposta no lugar certo. Eles negam a divindade de Cristo e negam também ao seu Pai, o Deus Criador Yahvé. Albert Pike foi um general na Guerra Civil Americana. Ele é considerado o Papa da maçonaria, pois detinha o título de Sumo Pontífice. Ele escreveu o livro Moral e Dogmas, considerado a Bíblia maçônica. Ele diz em seu livro que Lúcifer é Deus, o Deus do bem, e que o Deus da Bíblia é o Deus do mal. Thomas Jefferson, um maçom e um dos presidentes dos Estados Unidos, reescreveu a Bíblia, retirando dela todas as palavras que se referiam a Jesus. Ele levou 16 anos. O que ele fez foi retirar linha após linha da Bíblia de tudo o que Jesus disse. Era só isso que ele queria, o que Jesus disse, não dos outros intérpretes. E depois a distribuiu a todos os templos maçônicos.
Portanto, um maçom não precisa de Jesus, pois eles têm Lúcifer como seu anjo de luz. E por isso, um maçom é iluminado e se torna igual a Deus. Na maçonaria existe uma Bíblia, mas ela não tem Jesus. Portanto, é muito provável que o anticristo será um maçom. Ah, tá, tudo bem, que ele seja um maçom, mas o anticristo será também um judeu? Não é provável que o anticristo seja um judeu. Pelo menos não um judeu declarado. Porque o anticristo fará um pacto com Israel durante 7 anos. E no meio dos 7 anos, ele quebrará o pacto e se voltará contra Israel. Portanto, um judeu não iria contra o seu próprio povo. Porém, há um problema em o anticristo ser um gentio, pois Israel aceitará o anticristo como seu verdadeiro Messias, que eles tanto esperam. Então, para ser aceito por Israel, o anticristo obrigatoriamente terá que ter em suas veias correndo o sangue real da casa de Davi. Ou seja, ele poderá ser até um gentio, desde que tenha em suas veias o sangue real da linhagem do rei Davi. Existe hoje algum gentio não judeu com esse perfil? Sim, o príncipe Charles e seu filho William, da dinastia Windsor, da Inglaterra. Eles se declaram descendentes da linhagem judaica, provavelmente da casa de Davi. Os da dinastia Windsor são os únicos gentios hoje com sangue real que remontam ao rei Davi. E além disso, todos sabem que o príncipe Charles é grão-mestre da maçonaria. Agora veja a estranha coincidência. Na maçonaria, o Templo de Salomão tem um papel fundamental em seus ritos e mistérios. Certamente haverá alguma relação entre o templo maçom e o anticristo. Fala-se de um Cristo maçônico que surgirá nos últimos tempos. Lemos em um famoso site a seguinte matéria: a maçonaria sempre planejou obter o controle do Monte do Templo, o monte onde hoje se encontra a Mesquita de Omar, em Israel, para que possa reconstruir o Templo de Salomão. Assim que eles reconstruírem o templo, o Cristo maçônico aparecerá na terra, afirmando ser o Messias judaico por quem Israel tem aguardado. Porém, esse Cristo será o anticristo bíblico.